Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves e acordei agora e vi que houve um debate lá no canal do Sistemático ontem. Tô gravando aqui da rede, tranquilo, vou nem usar chroma key, não vou usar nada. Só pra... Eu não consegui ver tudo, gente. Eu acordei e comecei a ver porque realmente me dá ânsia de vômito, né? O despreparo dos próprios globalistas em defender o modelo deles. Fico sistemático insistindo em usar aquela rosa dos ventos de forma desonesta, porque se eu fizesse no globo inclinado daria no mesmo. Não adianta botar transferidorzinho não, porque para o observador, se eu fizer uma rosa dos ventos dessa forma que você faz no modelo da Terra plana, no globo vai ter o mesmo problema, eu já mostrei isso, né? Então o que acontece? Essa questão do Sol nascer a nordeste no equinócio e a sudeste no solstício, se eu fizer a rosa dos ventos da forma que você faz na bola inclinada, vai dar no mesmo. Eu já cansei de explicar isso. Então não é dessa forma, né? O leste-oeste vai depender da posição do observador e a Terra não é uma folha de papel. Eu já cansei de explicar isso, só ele que não entende. Então, na realidade, quanto às sombras, eu já fiz experimentos provando, né, que nós, tudo mais, beleza. Mas eu só queria comentar uma coisa interessante que o Sem Perfume falou. Para explicar a discrepância climática entre Polo Sul e Polo Norte no modelo dele. Olha que maravilha, Sem Perfume. Então quer dizer que a discrepância climática se dá porque no Polo Sul nós temos um continente gelado cercado por oceanos. E no Polo Norte nós temos um oceano cercado por continentes. Por isso se dá a discrepância climática. Olha que estupendo, né? Ora, mas se nós viemos do acaso, né, e a deusa gravidade se encarregou de tudo e nós tínhamos um continente, um único continente chamado Pangeia, que foi se desgarrando, e a Terra fazendo o seu movimento, não era para esses continentes serem distribuídos da mesma forma? E se um local, e outra coisa, se lá no Polo Sul, ele tem um continente gelado cercado por oceanos, ele tem um continente gelado é porque o clima tudo propiciou para que fosse assim. Porque se fosse ao contrário, se lá no Polo Norte, se no Polo Norte fosse mais frio, nós teríamos lá um continente gelado ao invés de um oceano. E no Polo Sul, a mesma coisa. Então o que acontece, gente? O que ocorre é que o modelo deles é tão impressionante por exemplo, o Polo Norte, no modelo deles, era para receber muito menos quantidade de luz solar. E o Polo Sul, muito mais. Então era para ser o contrário. No modelo deles, nós éramos para ter um continente, um oceano no Polo Sul e um continente gelado no Polo Norte, no modelo deles. Por que eu digo isso? Porque no modelo deles nós temos uma coisa chamada afélio periélio, tá? É o momento em que quando a Terra faz o movimento de translação, ela está mais próxima ou mais longe do Sol. Isso ocorre, segundo eles, com todos os sistemas, com todos os planetas. Os planetas têm o seu afélio, então a média de distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Quando a Terra está no afélio, tá? Significa que a Terra está no momento nesse movimento de translação, ela está mais longe do Sol. E isso ocorre no dia 4 de julho, momento em que é verão no Polo Norte e inverno no Polo Sul. Se é verão no Polo Norte e a Terra está mais distante, se eu não me engano, a mais de 152 milhões de quilômetros, era para o Polo Norte receber muito menos luz. Portanto, ao invés de um oceano lá, nós deveríamos ter um continente gelado, já que o Polo Norte recebe menos luz solar, segundo o modelo de vocês, tá? E quando ocorre o periélio? No dia 4 de janeiro, momento em que o Polo Sul é verão. Então, não éramos para ter um continente, não éramos para existir um continente gelado no Polo Sul. Era para ter, na realidade, era para ter derretido e ter criado um oceano, já que nesse momento no periélio, e que é verão no Polo Sul, a Terra está mais próxima, a 147 milhões de quilômetros. Então, na realidade, o modelo de vocês é todo discrepante, não é só o clima, ok? Porque o próprio hélio e o periélio do modelo de vocês mostra que o Polo Sul deveria ter muito mais temperatura em média do que o Polo Norte, já que quando é verão no Polo Norte, a Terra está mais longe do Sol.
E já que quando é verão no Polo Sul, a Terra está mais próxima do Sol, segundo o modelo de vocês, tá? Mas a diferença climática é tão gritante que a média anual no Polo Norte de temperatura é de -15 e a média anual no Polo Sul é de -50. Como explicar isso? Inclusive na questão do hélio e periélio, momento em que a Terra está mais distante e mais perto do Sol. Ela está mais perto no dia 4 de janeiro. Portanto, éramos para ter uma temperatura muito maior em média no Polo Sul. E não o contrário. Ela está mais distante do Sol no afélio, no dia 4 de julho. Éramos para ter uma temperatura muito menor no Polo Norte. E não é o que ocorre. Percebe como o modelo de vocês é todo discrepante? E como vocês não têm capacidade de defender o seu próprio modelo para falar uma besteira dessa? De que, é porque lá no Polo Norte nós temos um oceano cercado. Não, não era para ter um oceano. Era para ter um continente gelado lá no Polo Norte. Já que a Terra, quando está no verão, está mais longe. No Polo Norte está mais longe. Lá no afélio. Não é? E éramos para ter um oceano no Polo Sul. Já que no periélio é verão. Que a Terra está mais próxima do Sol, é verão no Polo Sul. Então vocês não têm como explicar esse modelo ridículo. E quando se pergunta da Polaris, cara, eles ficam doidos. Até porque a Polaris está no mesmo ponto desde que o mundo é mundo. E a Terra faz um movimento de translação. Nessa, ela se desloca mais de 300 milhões de quilômetros, né? Porque se ela está, por exemplo, no afélio, a 152 milhões de quilômetros do Sol, e no periélio a 147 milhões de quilômetros, nesse deslocamento, né, com a bola inclinada, ela vai, nesse movimento, a bola está inclinada assim, ela vai percorrer mais de 300 milhões de quilômetros e depois vai estar inclinada assim. Como duas paralelas não se encontram, como que a estrela polar está sempre lá no centro do Polo Norte? Vocês nunca irão explicar isso, porque duas paralelas não se encontram. Não tem, me prove na geometria onde duas paralelas se encontram. Ok? Duas retas paralelas vão se encontrar, como é o caso, se você tem uma Terra inclinada aqui, e depois a mesma Terra inclinada aqui, 300 milhões de quilômetros depois, como que a Polaris está sempre fixa no Polo Norte? Prove-me em geometria que duas paralelas elas podem se encontrar. Nunca vão provar, e nunca vão provar a questão da Polaris. Então esse é o desespero. Eu não consegui ver mais, porque é muito discrepante esse modelo deles e não tem como defender, né? Dá ânsia de vômito ver eles tentarem defender isso aí. Então é só isso que eu tinha que falar do debate, porque eu só vi o início e depois eu não consegui ver mais, sinto muito, por conta dos péssimos argumentos desses globalistas. O físico disse, tem uma hora que o físico diz lá que precisa, para ionizar, quando ele fala de plasma, né? Que precisa de uma temperatura X para ionizar. O Sol é o maior agente ionizador da ionosfera, cara, né? O Sol produz luz quente. Ele é um conversor, ele é um transformador, como diz Eric Dolar. Ele produz luz quente. Já a Lua produz luz fria. Então o Sol ele é o maior agente ionizador. Eu não entendi o que o físico disse, que precisa de uma baixa temperatura para ionizar. É complicado, né? E qualquer um é só pesquisar aí quem é o maior agente ionizador da nossa camada ionosfera, da nossa camada atmosférica chamada ionosfera. É o Sol. Então, na realidade, ele não pode converter hidrogênio em hélio, né? Porque não é característica de quem libera elétrons livres na ionosfera, ionizando ela, né? Que é a camada que possui elementos químicos eletricamente carregados. Então, que proporciona várias coisas, vários fenômenos, nos proporciona aí sinais de antenas e tudo mais. Então, depender desses físicos aí, meu amigo, nós estamos ferrados. Mas é isso, gente. Um pouquinho só que eu queria falar do debate. Nem vou usar chroma key, né? Deitado na rede aqui para ver os absurdos que esses caras defendem. Isto é o indefensável, né? Gente, um abraço e até a próxima. Porque essa foi demais. É cada uma que é mais engraçada do que a outra. Tamo junto.